Bom dia, boa tarde, boa noite, quem fala aqui é o Renan e você está no canal Broken Imp Games num Broken Review para comentarmos sobre um jogo que mescla a experiência narrativa com puzzles e combate de uma forma bem eficiente, que é o Echoes of the End Enhanced Edition. O jogo ele foi lançado no dia 30 de outubro de 2025 e chegou para PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5. Foi desenvolvido pela Mercury Games e publicado pela Deep Silver. Ele tem uma proposta interessante e diversas coisas que a gente pode destrinchar aqui nesse vídeo. Primeiramente, eu queria começar falando já do visual do jogo para não tocar nesse ponto futuramente e focar nas mecânicas e narrativa, porque visualmente o jogo ele tá muito legal, tá muito bem feito. A personagem principal, que é a Rin, ela tem diversas armaduras que você desbloqueia no jogo, todas são bem interessantes e você desbloqueia ou achando em baús, derrotando inimigos e etc. E assim, tudo com recursos internos no jogo, não tem microtransação, até porque o jogo é estritamente single player. E esse aspecto visual bonito também se estende para o universo, que consegue se mostrar bastante amplo, bastante rico e despertando o seu interesse para você buscar coisas, né, pelos cenários. Isso é uma coisa que me impressionou bastante no jogo, porque você começa a encontrar os baús e você olha, nossa, e se eu pegar o caminho da esquerda, sabendo que eu sei que a direita é o principal, ou vice-versa? Então, é bem recompensadora a exploração nesse jogo, de forma geral, e você desbloqueia itens que pode impactar na sua jornada e recursos que você tem com a personagem, ok? Então agora, tirado esse aspecto do caminho, que é extremamente caprichado, o visual do jogo, muito bonito, a gente vai para a narrativa. Essa narrativa, ela tem uma abordagem de conflitos e laços dos personagens muito bem trabalhadas e que ela se desenvolve durante o jogo. Inicialmente, nós temos os dois irmãos, a Rin e o Cor, e no começo do jogo a gente vê ambos fazendo uma patrulha na região no qual eles moram ali, que é um povoado. A gente fica sabendo que sim, existem outros povoados e tem alguns cristais que protegem esses povoados. E a Rin, ela não é uma pessoa comum. Dentro do povoado dela ou das pessoas que existem naquela região, ela é uma vestiginal, que na história é descrito como uma personagem que consegue utilizar magia a partir de vestígios de magias antigas que ficaram pelo ambiente. Outros personagens ali também são vestiginais, mas o que a gente vai ver na maioria são soldados ou que usam equipamentos com algum tipo de tecnologia que envolve esses cristais, e isso vai se desenvolvendo durante a história como se fosse um recurso natural manipulado de forma tecnológica. Em um determinado momento do jogo, a Rin se depara com outros soldados, o governante e uma outra feiticeira, digamos assim, num povoado vizinho, que quer dominar e destruir os cristais. A partir daí que a história vai se desenvolvendo, e eu acho que ela se desenvolve num ritmo ok. Eu não vou falar num ritmo bom, porque em alguns momentos ela se arrasta um pouco, e eu vou entrar em mais detalhes disso quando eu for falar do aspecto de gameplay mesmo, tá? Mas assim, é legal da gente ver a interação dos personagens. O Cor, logo nesse começo de jogo, ele é capturado, e aí a Rin vai ser ajudada por outro personagem chamado Abram. Esse personagem, ele acaba se tornando um parceiro dela de jornada. É um senhor já mais experiente que trocava cartas com o falecido pai da Rin, e eles trocavam informações sobre os cristais, sobre os vestiginais, etc. Então ele é uma pessoa que tem muito conhecimento e passa aquele ar de erudito. E uma coisa que eu gosto no desenvolvimento dos personagens que ele faz aqui no jogo, tanto no quesito da Rin com o Cor e da Rin com o Abraham, é que isso acontece de uma forma natural durante a jornada. Então, no momento que você tá andando pelo mapa, eles vão falando sobre a vida deles, o que faz que você se atente à história, mesmo quando ela não tem ação. Tem o momento do barco ali na quarta missão, que você tem que quebrar uns selos, que você vai navegando, não é um trecho muito longo que você navega, mas sempre que você entra no barco, eles começam a conversar sobre o passado, sobre a vida de cada um, sobre as ideias, e você pode ir respondendo também, meio que afirmando, discordando, mas evoluindo a história dos personagens. O que eu achei interessante, aborda bem esse quesito de laço que eles vão criando,
E o que eu gostei é que o jogo ele tem cutscenes quando necessário, ele não é um jogo que te interrompe o tempo todo pra você, não, agora você vai ver essa cutscene disso, uma cutscene daquilo. Não, elas são colocadas em pontos estratégicos, como quando você vai enfrentar boss, e aí você tem um impacto maior na cena. Então, é uma história que é bem desenvolvida. Eu falei que seu ritmo é ok, e aí a gente já entra no aspecto de gameplay, porque eu acho que certos trechos e o combate do jogo acaba se tornando arrastado, porque eu acho que muitas vezes cada capítulo vai um pouco além do que precisava. Os puzzles do jogo são puzzles interessantes de serem resolvidos, eu não colocaria eles como difíceis, mas que eles conseguem colocar todo o cenário muito bem trabalhado para você olhar e falar, tá bom, deixa eu pescar aqui, como resolver isso, que chave eu giro, qual estátua eu mexo. Então, assim, os puzzles, eles são acessíveis e são relativamente fáceis de serem resolvidos, mas vai exigir que você leia, que você tome a atenção. O jogo, ele não está dublado em português, mas está traduzido em português, então você vai ter as legendas e textos de cartas do jogo que muitas vezes você vai precisar para resolver os puzzles em português, o que torna ele bastante acessível e interessante. Agora, a gameplay. Além dos puzzles, a gente vai jogar com a Rain e o Abraham, que vai acompanhar a gente, vai ajudar em alguns momentos ali para superar alguns obstáculos utilizando seus poderes, vai ajudar na batalha, podendo também dar dano em inimigos, e você vai controlar ele basicamente apertando, no caso do Xbox que eu fiz a review, apertando o X, em que você vai lançar o raio que ele pode paralisar ou dar algum dano no inimigo, para aí sim você usar tanto a espada da Rain, quanto também as suas habilidades especiais. Nesse ponto, o combate é uma parte para mim que acaba estendendo as fases um pouco a mais. Não porque o combate seja ruim, o combate ele é eficaz e simples, você vai usar sua espada, vai usar o poder. Só que os inimigos, eles são tanto quanto repetitivos em cada fase. Ele vai começar a ter uma variedade maior ali na fase 5 para 6, quando você chega no refúgio, quando você vai entrar num cenário que envolve mais lava, algumas outras mecânicas, mas são inimigos também que eu acho que se repetem demais, e não porque eu acho que falta variedade, mas porque os momentos de combate acontecem com uma certa frequência sem oferecer um certo desafio. Sabe, os inimigos eu acho que são fracos e um ou outro combate ali você acha legal, os combates com chefes são interessantes, você vê que eles têm algumas mecânicas diferenciadas, não tantas, mas tem algumas mecânicas diferenciadas, mas o combate mesmo eu acho que ele se torna repetitivo pela forma com que ele é colocado no jogo, né? Então, talvez um pouco menos de andança e um pouquinho menos de combate, você enxugar um pouco mais a fase, pra mim faria o jogo mais eficiente, um pouco menos cansativo, sabe? Então, esse acho que é um único ponto negativo do jogo, mas a ambientação do jogo como um todo, o background que é apresentado, ele consegue fazer você superar em partes esse sentimento. Então, se você se vincular à história e falar, putz, eu tô curioso para entender mais desse universo, você consegue superar esses desafios aí que eu comentei e ir interagindo com o mundo e explorando e aproveitando bastante o jogo. Você também pode evoluir as diferentes árvores de habilidade da Rain, o que vai tornando ela sim cada vez mais forte, mais legal de você jogar com ela, e traz um quesinho de você falar assim, não, eu estou tendo uma variedade maior de habilidades, mas devido ao baixo desafio dos inimigos e por terem mecânicas muito semelhantes durante toda a fase e batalhas talvez muito recorrentes em alguns trechos, eu acho que essas mecânicas passam batidas, e se você não quiser utilizá-las, pô, você vai com a espada e mata tudo de boa, sabe? Então é uma coisa que eu acho é um dos aspectos que eu falei que eu acho que torna o jogo cansativo nesse ponto de batalha pra mim. Então ele deixa a desejar nesse ponto, mas é um jogo com muitas qualidades e bastante interessante, que eu acho que vale a pena você dar uma chance e ver se ele clica ou não com você. Mas bom, gente, é isso aí, vou ficando por aqui. Caso vocês queiram ler a análise que eu escrevi desse jogo, ela está disponível lá no site do Mega, em www.megascopio.com.br. Acessem lá, tenho certeza que vocês vão curtir demais. E se inscreva no canal, ative o sininho, dê um joinha que ajuda bastante na divulgação. E nos
nos comentários fala aí se você já jogou Echoes of the End Enhanced Edition, o que você achou, se você curte esse jogo que traz narrativa, puzzle, combate, single player, se você é mais do multiplayer. Essa troca de ideia é sempre bastante interessante e vou ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima.